em Êxodo capítulo 19. Às vezes eu me gosto de fazer algumas perguntas e ficar pensando sobre algumas questões a respeito de quem Deus é, ou de onde nós vimos, ou para onde nós estamos indo, e qual o sentido da vida, e se existe um Deus, ou se não, ou se, enquanto Ele existir, qual será a sua vontade para nós. Eu sei que parece meio estranho pensar dessa forma, ainda mais estando aqui na igreja quando nós estamos, mas de fato isso é bom justamente para que a gente dê o sentido na nossa fé para outras pessoas que não conhecem. E de forma que também muitas pessoas entram aqui na igreja. E talvez essas perguntas a respeito de Deus, da sua existência ou não, porque eu acho que eu já falei disso na outra vez que eu preguei faz um tempo, mas porque às vezes é fácil pensar em Deus como não existente, então eu não tenho com o que me preocupar ou prestar contas de nada. Mas às vezes para algumas pessoas seria muito pior se de fato Deus existisse, porque se Deus existe, a pergunta óbvia que a gente se faz é o seguinte: então por que eu estou passando por isso que eu estou passando hoje? Se Deus existe, então por que isso aconteceu comigo, ou com aquela pessoa, ou porque isso deixou de acontecer comigo, deixou de acontecer com aquela outra pessoa? E a gente começa a colocar, de certa forma, em xeque os planos e as ações de Deus. Como se a partir da nossa visão limitada nós pudéssemos saber o que é melhor ou não. Apesar de que quando a gente olha para tantas tragédias e coisas horríveis acontecendo à nossa volta, é claro que olhando para elas a gente fala, bom, isso é óbvio, isso é ruim, isso é mal. Eu gostaria de trazer um pouco uma reflexão com vocês hoje para que a gente pudesse saber aquilo que Deus fez por nós. No capítulo 19, aqui está falando quando Deus acaba então de livrar o povo do Egito, em que eles estiveram 400 anos escravos. E veja que durante esse tempo, isso começou lá atrás, quando José ainda era governador do Egito, em que Deus havia alertado eles dizendo, olha, vai vir um tempo de seca sobre essa terra. 7 anos de prosperidade, mas 7 anos em que virá uma fome, uma seca terrível. De forma que, então, previamente avisado, o Egito se fartou de celeiros, então, e o que acontece é que naquele tempo, todos os hebreus, então, enquanto suas posses em que possuíam, começaram a trazer até o Egito para vender, dar em dinheiro em troca de comida. Portanto, aquilo não fora suficiente, então eles davam seus animais até então darem as suas próprias terras. E foi dessa forma em que os hebreus começaram então a se tornar escravos no Egito. Passaram 400 anos, e veja, bom, o Brasil foi descoberto em 520 anos atrás, certo? Não descoberto, né? Já existia, mas quando os portugueses chegaram, mas veja quanto tempo, quantos anos se passaram desde agora, e o quanto aquele povo absorveu da cultura que ali no Egito tinha, sem, no entanto, que existisse um culto estabelecido, porque então Deus se manifestava através dos patriarcas, que eram Abraão, Isaac, Jacó, depois aos 12 filhos, que na verdade vieram a ser as 12 tribos, mas todo o conhecimento a respeito de quem Deus era, todo o conhecimento a respeito daquilo que deveria ser, de certa forma, certo ou não, acabava se diluindo com o passar dos anos, de tanta escravidão que estava sobre aquele povo, e de tantos anos naquele período passando por aquilo, 400 anos. Mas Deus tira eles com uma mão poderosa, e a gente pode começar lendo no Êxodo capítulo 19, versículo 4, ele está dizendo o seguinte: vós tendes visto o que eu fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardares os meus concertos, então serei a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Veja, Deus escolhe aquele povo entre toda a terra para que seja propriedade sua. Versículo 6, e vós me sereis um reino de sacerdote e um povo santo. Esse é o propósito de Deus. Continuando, versículo 7, veio Moisés e chamou os anciões do povo e expôs diante deles todas as palavras que o Senhor tinha ordenado. Então todo o povo respondeu uma só voz, dizendo, tudo que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. E disse o Senhor a Moisés, eis que eu virei a ti em uma nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés, vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles os seus vestidos,
estejam prontos para o terceiro dia, porquanto ao terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai, e marcarás limite ao povo em redor, dizendo: guardai-vos de que não subais ao monte, nem toqueis ao seu termo. Todo aquele que tocar o monte certamente morrerá. Nenhuma mão tocará nele, porquanto certamente será apedrejado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Porém, soando a buzina, longamente então subirão ao monte. Às vezes a gente, voltando àquelas tipos de perguntas que a gente se faz na nossa vida e de que o mundo, na verdade, acaba fazendo, você já fez alguma pergunta do tipo: Senhor, por que o Senhor não aparece para mim agora? Ou Senhor, sabe, por que o Senhor não deu uma prova da sua existência para essa pessoa, ou no meu trabalho, ou qualquer que seja a circunstância, a fim de que, de fato, seja provado então que eu sirvo ao Senhor e de que, de fato, o Senhor existe. Seja para provar para os outros aquilo que muitas vezes a gente acaba duvidando no próprio coração, ou seja para provar para o nosso próprio coração de momentos de fraqueza ou de desânimo que nós estamos passando, dizendo: Senhor, me dá um sinal, faça algo. Pois bem, durante toda a história, este foi um momento em que Deus disse: eu vou descer sobre o Monte Sinai. E por algum motivo a gente acha que se a gente visse a Deus e se tivéssemos uma prova cabal da sua existência, veja, eu sei que muitos de nós não duvidamos de que Ele existe, mas se eu pudesse tocar alguma coisa ou pudesse provar de algo, então isso mudaria a minha vida. Mas a minha pergunta para vocês é: será que isso de fato mudaria a sua vida? Porque veja, o mundo se faz essa pergunta: onde está Deus? E se Deus existe, então prova-nos que Ele existe. Porém, é engraçado que as pessoas perguntam a esse respeito enquanto o seu irmão ao seu lado padece. Muitos de nós que somos casados, e é óbvio que vemos a pessoa com quem nós casamos, convivemos com a pessoa com quem nós casamos, mas muitas vezes deixamos de cumprir aquele voto que fizemos no altar quando nos casamos, ou justamente para os nossos filhos, quando, por uma série de circunstâncias, chega aquele momento em que nosso filho nasce, e aí você pensa: puxa vida, eu vou tentar fazer diferente de como em parte meus pais fizeram, porque eu acho que nesse aspecto eu gostaria de fazer algo diferente, e no entanto não consegue fazer. E é por isso que eu vou dizer justamente isso: olha, como é que vocês dizem que amam a Deus, que não vem, sendo que ao seu irmão do seu lado, que você pode ver, este você não consegue amar? Como é que o mundo vai continuar se perguntando a respeito da existência de Deus e de que prova-nos que Deus existe, enquanto ao seu redor é caos totalmente, é iniquidade? Portanto, essa pergunta ela nunca será respondida, enquanto primeiro a gente não enxergar quem do nosso lado está. Mas de fato, voltando para a história, em um momento de toda a história humana, Deus realmente desce naquele monte. E Ele fala assim: eu vou descer, no versículo 13, nenhuma mão tocará nele, está dizendo do monte, porque certamente será apedrejado. Mas no final do versículo é interessante, foi nisso que eu parei enquanto o pastor falava: sonda a buzina longamente, então subirão. Então Deus está dizendo o seguinte: quando vocês escutarem o som de uma buzina muito forte, e aqui a gente acha que é uma buzina de carro, mas pense em um barulho ensurdecedor. Nesse momento, vocês subirão. Mas ao mesmo tempo em que Deus pede para que o povo suba, o mesmo Deus coloca uma condição para que o povo não tocasse no monte e não subisse. Diz o 19: e sonindo a buzina ia crescendo em grande maneira. Moisés falava e Deus lhes respondia em voz alta. E descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. E disse o Senhor a Moisés: desce e protesta ao povo que não ultrapasse o termo para ver o Senhor, a fim de que muitos deles não pereçam. E também os sacerdotes, os que se achegam ao Senhor, são de santificar, para que o Senhor não se lance sobre eles. Então Moisés disse ao Senhor: o povo não poderá subir ao monte de Sinai, porque tu nos tem protestado, dizendo: marca termos ao monte e santifica-o. O próprio Deus que disse que deveriam subir no tocar da buzina, adverte o povo que não suba. E esse é o mesmo motivo pelo qual às vezes a gente não acaba vendo Deus, porque se existe algo que nos separa do Senhor, são os nossos pecados, são as nossas transgressões, são as nossas iniquidades. E eu gostaria de avançar em um versículo que talvez a resposta desse versículo seja a chave para decifrar tudo o que acontece antes e posteriormente a tudo isso, e a motivação de tudo isso aqui que Deus tem colocado. Porque a resposta para isso é o que nos deu vida, é o que nos deu salvação.
A resposta para isso é o motivo pelo qual nós estamos aqui hoje. Vamos para o capítulo 23. Então, Deus protesta contra o povo dizendo, não subai, somente Moisés sobe. Depois nós vemos que Deus escolhe então 70 anciões do povo de Israel. E Deus permite que estes, sim, por misericórdia, subam. E feito isso, Deus começa a dar várias leis e começa a dar vários ensinamentos a respeito de como o povo, então, a partir dali, teria de viver. Já que, uma vez fora do Egito, aquela seria uma vida nova e aquele seria o conserto que eles haviam de aguardar perante o Senhor, de cumprir todos os seus mandamentos. E no capítulo 23, a gente pode ler do versículo 5, ele está dando uma série de ordens e instruções, e ele fala o seguinte: se vires o jumento daquele que te aborrece, deitado debaixo de sua carga, deixará, pois, de ajudá-lo? Certamente que o ajudarás, juntamente com ele. Não perverterás o direito do teu pobre na sua demanda. De palavras de falsidade te afastarás. E não matarás o inocente e o justo. Por que motivo? Porque não justificarei o ímpio. E essa é uma das questões mais importantes que existe na Bíblia. Deus está dizendo o seguinte, é lógico, o contexto ele está dizendo sobre como maneira cada um ali deveria tratar em relação ao outro, em questão dos bens do outro. Mas nesse versículo Deus está falando expressamente dizendo o seguinte, de palavras de falsidade, vocês se afastarão. Vocês não devem matar o inocente e o justo. E o motivo pelo qual vocês não devem fazer isso é porque eu não justificarei o ímpio. E a pergunta que agora nos resta fazer é o seguinte: como é que fica a nós? Se Deus não justificará o ímpio, isso quer dizer que quando o Senhor nos perdoa, ele estaria então em uma contradição. E a questão toda desse versículo, e pelo qual nós conseguimos ter acesso a Deus, o autor do livro de Romanos vai responder e nós vamos para lá. Mas o motivo pelo qual Deus não justificará o ímpio é porque a condenação para o pecado é a morte. De forma que, se a gente continuar lendo depois no capítulo 24, Deus faz aliança com o povo e pega o sangue de bezerros e asperge sobre o povo, dizendo: esta é a aliança que eu tenho com vocês. De forma que nem mesmo aqueles 70 anciãos poderiam sequer tocar naquele monte, se não fosse pela misericórdia de Deus. Mas essa misericórdia está, sobretudo, pautada sobre aquilo que Cristo fez na cruz lá na frente, depois desses acontecimentos. Porque a questão é, Deus não pode justificar o ímpio. Deus não pode justificar o ímpio. Então a culpa que era nossa, das nossas iniquidades, dos nossos pecados, ela precisa recair sobre alguém. Nós deveríamos ser mortos. E a pergunta é, por que existe tanto mal sobre a terra? Ela é respondida porque nós colhemos os frutos dos nossos próprios atos. E porque não deveria existir vida sequer na terra. Mas o Senhor, por causa de Cristo. E veja que interessante agora. Passado todos esses acontecimentos, o povo não obedece ao Senhor. E diz que toda aquela geração pereceu no deserto. Pois bem, viram a Deus, não foi? E muito tempo depois, Deus manda um homem para que vivesse no meio deles. E aquele homem era verdadeiramente o Filho de Deus. Um menino vos nasceu, um filho se vos deu. E o Todo-Poderoso, então, rodeado de glória, rodeado de todo o poder, aquele que pode fazer todas as coisas, o Criador, ele envia um semelhante a um homem, ao Filho do homem. E Isaías vai dizer que a aparência dele era desprezível, mas Deus agradou moê-lo na cruz. E a questão é que justamente essa em que Deus, não podendo justificar o ímpio, ele faz com que os meus e os seus pecados recaiam sobre Cristo na cruz. Vamos abrir lá em Romanos capítulo 3, versículo 21. Veja então que Deus se revela àquele povo, de maneira que viram ao Senhor, mas protestou ao povo dizendo: não suba ao monte, não toque. Portanto, existia uma barreira entre eles e Deus, ainda que o Senhor lhes fizesse tantos favores. Mas Romanos 3, 21 vai explicar o seguinte: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei dos profetas, isso é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso é, todos os homens, todos aqueles que existem, pecaram e estão afastados de Deus. Versículo 24, sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que é em Cristo Jesus, a qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça
pela remissão dos pecados antes cometidos sob a paciência de Deus, para então demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja então justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Ou em outras palavras, o que ele está dizendo? Que por meio do sacrifício de Cristo, Deus revelou a sua justiça, para que então aquela pergunta que foi feita lá atrás, em Êxodo, dizendo, não justificarei o ímpio, em Cristo isso é possível, porque Deus então se torna justo e justificador daqueles que creem. Porque toda a ira de Deus foi derramada sobre Jesus naquela cruz. De forma que não foi o diabo que tentou contra a vida de Cristo, não foram simplesmente os romanos, os mestres da lei ou os fariseus, mas o que matou Jesus naquela cruz foram os meus e os seus pecados. Porque eram justamente esses pecados que nos afastavam de Deus. Eram justamente essas coisas que nos afastavam de ter acesso a Deus, porque Deus tem o desejo de chamar o seu povo para subir ao monte, mas ao mesmo tempo ele diz, não subam, porque quem subir certamente morrerá. E o que aconteceu na história foi que um homem, um judeu, morreu numa cruz, e quando a morte o matou, a própria morte se suicidou, porque ao matar Jesus ali naquela cruz, o véu foi rasgado. E a partir daquele momento, todos aqueles que quando creem em Jesus agora têm acesso a Deus. De forma que no dia de hoje a gente pode dobrar os nossos joelhos na nossa casa e aqui na igreja, sem qualquer constrangimento ou temor, dizendo, Senhor, eu sou aceito por Ti. Senhor, o Senhor me acolheu, o Senhor me ouviu, o Senhor morreu pelos meus pecados, e agora eu posso me achegar perto de Ti. Então eu gostaria que você pensasse com você agora, que tipo de circunstância você acha que existe para te afastar de Deus? Veja bem, bom, todos nós estamos aqui na igreja, correto? E eu não tenho dúvida de que todos aqui creem na existência de Deus. Mas a pergunta que tem que ser feita é, você quer se relacionar com Deus? Você deseja buscá-lo? Você deseja conhecê-lo? Porque isso é possível. E o Senhor, Ele manifesta o seu poder através de nós. Portanto, é possível conhecê-lo desde as coisas que estão criadas até pelo poder de Deus que opera em nós. Dessa forma, não existe mais nenhum tipo de barreira que pode nos separar do amor de Deus. E é isso que justamente Paulo vai dizer, o que poderá nos separar do amor do Senhor? Será morte, será guerra, será perseguições? Se Ele mesmo nos justificou, em Romanos ele diz exatamente isso, olha, enquanto nós éramos inimigos de Deus, olha que forte isso, enquanto nós éramos inimigos dele, certo? Inimigos do Senhor, porque os nossos atos eram contra o Senhor, Ele decidiu nos reconciliar com Ele. E a pergunta que ele faz é assim, quanto mais agora que nós já estamos reconciliados com Ele? Quanto mais agora? Portanto, Deus age não segundo aquilo que a gente espera, nem segundo as nossas próprias demandas, mas Ele age em sabedoria, mas tenha certeza de uma coisa, que em tudo que Deus faz, ou que você pensa que deixou de fazer, Deus o faz para o seu bem. Porque todas as coisas cooperam para o bem dos filhos de Deus. Seja o lado ruim, seja o lado bom, seja a tragédia, seja a bênção. Porque tudo isso foi engolido, tragado pela cruz de Cristo. E o seu amor abundou sobre todas as pessoas. Tão poderoso na história, que embora Cristo tenha morrido há 2000 anos atrás, a palavra fala que Ele é o Cordeiro que foi sacrificado desde a fundação do mundo. Isso é, Cristo se manifestou somente em um momento na história para que os homens pudessem ver, mas o poder é tanto que de lá para frente Ele manifesta a graça e misericórdia, e não sabendo explicar como, de lá para trás também Ele manifesta a misericórdia para todos aqueles que viviam no passado, porque veja que sacrifícios de animais nunca foram suficientes para que nenhum daqueles homens do Antigo Testamento pudessem estar diante de Deus. Mas o sacrifício de Cristo é tão poderoso que Ele volta para o passado e faz com que aqueles homens pudessem andar em graça, e vai para o presente e façam com que hoje nós podemos andar em graça. Até o momento em que, de fato, Ele vai voltar. E aí sim nós vamos poder conhecer da forma como Ele é. Porque hoje nós o olhamos assim como um espelho. É assim que o Novo Testamento vai tratar, lembrando que o espelho naquela época não era como o nosso. Então nós olhamos essa imagem distorcida de quem Ele é, mas chegará um momento em que, de fato, nós ouviremos do Senhor, entra no gozo do teu Deus. Mas até que aquele dia chegue, a gente não precisa andar mais em temor, a gente não precisa andar mais em trevas, a gente não precisa mais andar sendo ameaçados por tantas circunstâncias que nos aterrorizam,
ou pela incerteza do amanhã, ou pela incerteza de qualquer que seja a questão, de coronavírus ou não, porque nós sabemos que existe um Deus que nos ama, e um Deus que preferiu se manifestar ao seu povo. Por isso que lá em 1 Coríntios, logo nos primeiros capítulos, Paulo vai dizer isso, olha, veja entre nós que não existe muitos poderosos, ou muitos altivos que ouviram essa mensagem, porque Deus, foi na loucura da pregação do evangelho que Deus deu a conhecer o seu poder. Os judeus pedem um sinal, e os gregos buscam sabedoria, mas Deus revelou todas essas coisas aos pobres, aos pequeninos, de forma que deixe o mundo continuar questionando se Deus existe ou se Deus não existe, porque de fato para nós essa já não é mais uma questão, porque eu sei que Ele existe pela fé, sei que Ele existe porque habita no meu coração, sei que Ele existe porque nós estamos rodeados do seu poder, sei porque Ele existe porque pela fé, como diz lá na galeria da fé, muitos recobraram seus mortos, muitos conquistaram muitas coisas. Pela fé o Senhor pode operar, e pode operar hoje, pode operar agora. Amém, irmãos?